Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Amanda Kessia, sou projetista cadista e vou te ensinar em apenas 4 aulas a você desenvolver uma planta baixa completa. Só que agora é um pouquinho diferente, né? Eu na minha casa e você na sua. Quer uma dica? Pega papel e caneta aí, liga seu computador e bora pra aula? Nós vamos começar a nossa aula conhecendo a interface do AutoCAD. A versão que eu estou utilizando aqui é a versão 2018, mas já foi lançada a versão 2021, né? Só que na utilização do AutoCAD, na utilização dos comandos principais, ele não mudou muita coisa. Então, se você estiver utilizando uma versão anterior a 2018, ou até mesmo a versão mais atual, não se preocupe, você vai conseguir desenvolver com todos os comandos e utilizações que eu vou te mostrar aqui durante as aulas. A partir da versão 2016, o AutoCAD ele veio com essa aba do Start, né, que é só uma organização de menu antes de iniciar a página principal do módulo, que é a área de desenho. Aqui só está organizado, se você quiser iniciar um novo arquivo, se você quiser adicionar um template. Esse template é um arquivo modelo, que inclusive na última aula eu vou estar liberando o arquivo modelo para vocês, de tudo que a gente fez aqui durante as aulas. Aqui você pode abrir o seu arquivo de forma online, ou até mesmo arquivo do próprio computador. Aqui no meio ficam os documentos recentes. Aqui ficam algumas notificações do AutoCAD, lançamento, atualização. E aqui é a conexão com o A360. Esse A360 é uma nuvem que a Autodesk ela vem liberando. E elas são de 5 a 25 GB que você pode estar guardando aí todos os seus projetos. Depois eu vou estar explicando para vocês direitinho sobre esse A360 aqui, tá bom? Bora começar a nossa aula. A gente vai iniciar aqui em Start, para a gente criar um novo arquivo, um arquivo 0. E em todas as aulas, eu vou estar disponibilizando aqui nos comentários um link para que você faça o download do material que a gente vai utilizar na aula, ok? O material que eu disponibilizei para essa aula de número 1 foi a planta baixa em PDF dessa kitnet. E é por essa planta que a gente vai começar a desenvolver lá no AutoCAD. A gente vai fazer a releitura dessa planta. Então, guarda aí para vocês, ó. A nossa planta ele tem 5,50 de largura e comprimento de 5 metros. É com essas informações que a gente vai desenvolver o nosso projeto lá no AutoCAD. Toda vez que você abre um arquivo 0, ele sempre vem com as informações base do AutoCAD. Então, ele vai vir com essa grade aqui no fundo. Essa grade é um gridzinho, você pode usar ele como referência. Para o nosso caso aqui, que a gente vai desenvolver uma planta baixa, ele não vai ser utilizável. Então, se você quiser desativar ele, você pode estar apertando o F7 no seu teclado, ou, se preferir, você pode estar clicando aqui, ó, depois de modo, nessa barrazinha aqui no grid, você pode estar ativando ou desativando ele, ou no F7, ou na barra de ferramentas aqui, logo após o model, ok? Eu sempre deixo desativado, porque é muita linha, eu acabo me confundindo, mas isso não vai interferir em nada no desenvolvimento da planta de vocês. Duas coisas importantíssimas que vocês precisam prestar atenção antes de iniciar qualquer projeto é se essa caixa de comando está ativa, porque é por ela que a gente vai adicionar o comando e é por ela que ela vai estar informando o que está ativo, o que não está ativo e quais são os próximos passos que a gente for fazer. Então, ela é importantíssima para o nosso desenvolvimento. Caso ela não esteja aqui ativa, você pode dar o Ctrl 9 no seu teclado e ela vai ativar para você, tanto ela pode desativar também. O Ctrl 9, o 9 nesse caso, vai ser dessa linha superior do seu teclado, porque daquela parte numérica ele não vai entender, ok? Outra coisa muito importante é a caixa de propriedades. Para a gente ativar a caixa de propriedades, você vai utilizar o comando PR Enter. Essa caixa de propriedades, a gente vai estar fazendo a leitura de todas as propriedades que a gente tiver daquele objeto, ou daquela linha, ou daquele texto, de tudo que a gente for selecionar, ele vai estar informando as propriedades desse objeto.
E é muito importante porque vai facilitar muito em alguns momentos pra gente, tá? Então, deixa ela no cantinho aí. Se você clicar aqui, ó, próximo ao nome propriedades, você pode estar arrastando e colocando ela na posição que você quiser, tá bom? A caixa de propriedades, da mesma forma, ó, tem uns pontinhos aqui na parte superior, você pode estar ajustando ela em cima, embaixo, do lado, da maneira que vocês quiserem, tá? Essa interface aí, ela vai ficar mesmo ao gosto de vocês. Bom, Amanda, eu preciso me preocupar agora, o que que eu preciso ativar de ferramenta? O que que eu preciso fazer para iniciar? O que que eu preciso me preocupar para eu poder iniciar o meu projeto da maneira correta? Eu te digo que a partir de agora, você não precisa se preocupar em nada. Tudo que a gente for ativar, a gente vai ativar conforme as necessidades que vocês vão ter durante o desenvolvimento, tá bom? Se eu vim aqui e tá te explicando que você tem que ativar isso e aquilo, você vai acabar se confundindo. Eu preciso que você entenda por que que a gente está ativando ou desativando aquele tipo de ferramenta. Então, a gente vai começar a desenvolver o nosso projeto e aí sim eu vou estar explicando para vocês o que a gente vai precisar fazer. Toda vez que eu for iniciar um projeto, seja uma releitura de um outro projeto, ou seja, até uma criação de um projeto novo, eu preciso identificar o que é que eu tenho de limite nesse projeto. Se for um terreno, qual é a dimensão do terreno? Se for largura e comprimento da releitura do projeto que a gente vai criar, qual é a largura e o comprimento, se ele é retangular. Então, a gente precisa observar todas essas informações no projeto, para aí sim a gente dar continuidade, tá bom? Olhando o nosso projeto aqui, eu observei que ele é retangular. Ele tem 5,50 metros de largura e 5 metros de comprimento. Então, ele é um retângulo. Eu vou iniciar aqui com vocês os principais comandos e os mais utilizados do AutoCAD. Do início ao fim do desenvolvimento do projeto, a gente vai utilizar esses mesmos comandos, tá bom? E são muito fáceis, eu só vou mostrar aqui para vocês a diferença entre um e outro. Bom, vou começar aqui agora com vocês com o comando linha. Se você vir pela barra de ferramentas aqui na aba Home, você pode clicar nesse nome aqui, Line, para que você crie um comando linha. Ou você pode estar ativando pela caixa de comandos, né? Dando o comando L mais Enter, para que ele inicie para você um comando linha. Qual o conselho que eu vou dar para vocês? Em vez de utilizar essa barra de ferramentas, utilize sempre os comandos. Você vai ter uma agilidade aí muito melhor se você utilizar os comandos do que se você ficar procurando aqui na barra de ferramentas. Além do que, essa versão que eu estou utilizando é a versão 2018, né? E nas versões mais novas, eles acabam atualizando, modificando de local algumas ferramentas, isso vai te atrapalhar um pouco, e aí você vai ficar presa muito à versão e não ao programa. Então, meu conselho aqui é que você utilize sempre comando. A gente vai iniciar com o comando linha, que é o L-Enter. E existem 3 formas de você dar um Enter para ativar um comando no AutoCAD. Você pode dar o comando e o Enter normal do seu teclado. Você pode dar o comando e o espaço, ele também vai reconhecer como Enter. Ou você pode dar o comando e clicar com o botão direito na área de trabalho, que ele também vai identificar como Enter, tá bom? Então, toda vez que eu falar Enter, o que tiver mais próximo e mais fácil para você, você pode estar ativando essas 3 formas. O comando linha é um comando muito simples, é um comando de criar linhas. E a gente vai criar essas linhas com aquele mesmo princípio lá do nosso projeto, que a gente vai criar a releitura. O meu projeto ele tem 5,50 metros por 5 de comprimento. E o ideal é que você sempre represente o seu projeto de frente para o fundo. Assim fica melhor a leitura. Tá ok? Então, bora lá. Ativei o comando linha e ele está pedindo aqui para que eu especifique um ponto. Então, a gente vai clicar em qualquer lugar aqui na minha área de trabalho. Eu estou trabalhando com um projeto retangular. Então, eu tenho que representar essas linhas retas. Para eu deixar essa minha linha reta, é só eu apertar no meu teclado a função F8. E ela vai ativar para você a linha reta. Se quiser desativar para fazer qualquer outra função num outro ângulo, é só apertar F8 novamente
que ele vai desativar a função para você. Se você quiser ativar pela barra de ferramentas, é só você clicar aqui, ó, logo após o gridzinho. Ele tem tipo um L, que é o seu Ortho Mode. Você pode estar clicando nele também, que ele vai estar ativando da mesma forma o seu orto, a sua linha reta. Eu tenho uma frontal, uma parte da frente aí do meu projeto, com 5,50 m, então eu vou estar digitando aqui no meu teclado 5, ponto, porque o AutoCAD ele não reconhece vírgula. Se eu referenciar ele como vírgula, ele vai entender que é uma coordenada e não uma dimensão. Ponto 5, que é 5,50 m. Eu vou dar um Enter e ele vai ativar para mim aí esses 5,50 m. Se essa linhazinha de 5,50 m que você acabou de criar estiver muito longe, você vai com o scroll do seu mouse para frente, que ele vai dar o zoom mais, tá vendo? Se eu for com o scroll para trás, ele vai dar o zoom menos. Se eu pressionar esse scrollzinho, esse rotatezinho do meu mouse, ele vai estar com a minha mãozinha que eu vou poder movimentar aqui a minha visão. Tá? Então, aproxima aí para que você enxergue ele direitinho. Eu tenho um comprimento aqui de 5 metros. Lembra que a gente vai representar sempre de frente para o fundo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 5. O fundo tem 5,50 e a lateral 5. Encerrei, eu vou lá e pressiono o ESC. O ESC ele vai sair ou de um comando ou de uma seleção. E aqui está o meu retângulo, feito com o comando linha, com 5,50 m e 5 de comprimento. Agora, a gente vai utilizar o comando polilinha, que é quase a mesma coisa que o comando linha, tá? Ele é um pouquinho diferente, que ele tem algumas propriedades a mais, mas a utilização é a mesma. O comando do polilinha é PL Enter. Ele vai pedir a mesma informação. Pressione um ponto inicial, dá um clique e vai colocando as informações das dimensões. Ó, eu vou digitando, direcionando com o mouse e digitando as informações das dimensões, ok? Finalizei, ESC. Eu sempre vou criar o meu retângulo com o meu F8 ligado, meu orto ligado, para que as linhas fiquem retas. E sempre vou representar o meu projeto de frente para o fundo para uma leitura melhor, para uma boa leitura. Ah, deixa eu dar uma dicasinha aqui para vocês, ó. Se eu quiser centralizar tudo que eu fiz aqui na minha área de trabalho, é só dar 2 cliques na bolinha do mouse, que ele vai centralizar tudo que tiver aí na área de trabalho para você, tá bom? Ele vai fazer esse ajuste aí central. Então, se estiver muito longe aí, se perdeu ele de vista de alguma forma, dá 2 cliques na bolinha aí, que ele vai aproximar para você. Eu tenho aqui 2 retângulos, aparentemente iguais, né? Mas ele tem propriedades diferentes. O retângulo que a gente criou com o comando linha, se eu clicar aqui nele e vir na minha caixa de propriedades, eu vou observar que, além dele ter selecionado somente uma das linhas, ele vai estar dando as informações somente dessa linha. Então, comprimento, ângulo, toda a parte de geometria e toda a parte de configuração da linha, eu vou estar observando aqui na minha caixa de propriedades, né? Comprimento aqui, ó, 5 metros. E os pontos iniciais e finais dele. Vou dar um ESC aqui para poder sair da seleção. Se eu selecionar qualquer linha do comando que a gente fez com polilinha, ele vai estar selecionando todas as linhas, porque a P-Line é um comando de linha em conjunto. Então, além de todas aquelas informações que a gente vai ter de propriedades da linha, eu vou ter informação também de áreas em metros quadrados ou perímetro. Então, a área em metros quadrados aqui de 5,50 metros por 5 é 27,50 metros quadrados. E se eu quisesse o perímetro dessa área, que é a soma de todos os lados, ele vai estar informando aqui para mim 21 metros, tá? Então, uma diferença entre o comando linha e o comando polilinha é basicamente esse. Um cria linha por linha e o outro cria um segmento de linhas. Se é um retângulo, eu posso estar utilizando aqui o comando retângulo.
certo? Tanto para um quadrado quanto para um retângulo. Esse comando que a gente vai utilizar agora, a gente só tem a opção de colocar largura e comprimento, tá? Então, isso só vai valer se você tiver um retângulo ou um quadrado. O comando do retângulo é o REC, REC, Enter. Eu ativei o meu comando retângulo. Ele vai estar também solicitando que eu inicie o meu primeiro ponto. Então, vou clicar aqui em qualquer lugar na minha área de trabalho. Assim que eu clico, ele vai estar pedindo para que eu informe área, dimensão ou rotação. Se eu tenho medidas, eu vou indicar dimensão. Você pode clicar em cima do nome dimensão ou você pode digitar Enter também. Tá vendo essa letrinha azul aqui em evidência? Que ele também vai entender. Quais são essas dimensões? Largura e comprimento. Largura, 5,50 m, Enter, comprimento, 5. E ele criou para mim aqui o meu retângulo de 5,50 por 5. Se eu movimentar o meu mouse, ele vai estar pedindo para que eu informe onde é que eu quero fixar esse meu retângulo. Então, eu vou achar aqui a posição que eu quero e vou dar um clique para confirmar que aí ele vai fixar, certo? Eu tenho aqui um retângulo com linha, um retângulo com polilinha e um retângulo com o comando retângulo. Bom, o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero representar que existem paredes aí nesse meu limite. Para eu poder criar paredes, já que eu já tenho as minhas linhas, a melhor opção é utilizar o comando do offset. Ele vai copiar a minha linha existente para uma distância que eu defini. O offset é o comando do O, Enter. Diferente dos outros comandos, ele vai estar solicitando primeiro a distância e depois o ponto ou a seleção. Então, qual é a distância que eu quero dessa linha para a minha próxima linha, que vai ser a minha representação de parede? A gente vai utilizar aqui o padrão de 15 centímetros. Você pode estar indicando como 0,15 ou 0,15 também, ele vai entender da mesma maneira. Bom, defini aqui a minha distância. Aí você observou que o meu mouse ele está um quadradinho, né? Então, ele está pedindo aqui para que eu selecione o objeto. Aí sim, eu vou selecionar as linhas que eu quero dar o meu offset. Eu vou aproximar aqui para que vocês entendam. Cliquei na minha linha que eu quero selecionar. Ele vai dar um preview, né? A depender da movimentação que eu fizer no mouse, se eu vou querer esse offset para dentro ou se eu vou querer esse offset para fora. Nesse meu caso, eu vou querer o meu offset para dentro, porque essa minha distância entre 5,50 e 5 é o meu limite da área externa, certo? Então, vou botar aqui o meu offset para dentro. Vou selecionar todas as linhas, colocando o meu offset para dentro. A mesma coisa eu vou fazer com os outros retângulos, tá? Que eu criei com polilinha e que eu criei com REC. Com polilinha, você vai observar, ó, que vem todas as linhas, que maravilha. Com o retângulo também. Que o retângulo, na verdade, é uma polilinha, tá? Se você selecionar aqui, ó, vou dar um ESC, vou selecionar a minha linha, você vai observar que nas propriedades ele vai estar informando que é uma polilinha, então ela é uma linha conjunta. Eu tenho aqui 3 retângulos com o meu offset. Aquele que é criado com linha, ele só vai linha por linha. Então, se você observar, ele vai estar com esses cruzamentozinhos aqui nas pontas, tá vendo? Se eu informar o meu projeto dessa maneira, além dele ficar poluído, eu vou estar informando aqui para a pessoa que vai ler o meu projeto que esta parede ela é diferente dessa parede em algum aspecto, seja ela na altura do pé direito ou até mesmo no material. Nesse caso, não há diferença entre uma parede e outra. Então, vou precisar aqui abrir todos esses cantinhos aqui, ó, para que eu represente, como está aqui, ó, que existe um segmento de parede de forma uniforme, não são diferentes. Para eu poder fazer esse recorte, a gente vai utilizar o comando chamado trim, que é o TR. O trim, ele tem a função de utilizar com um enter ou com 2 enter. Nesse caso, a gente vai utilizar com 2 enter, para que ele ative só a função de cortar. Se eu tiver qualquer linha passando em cima da outra, ele vai estar fazendo esse recorte para mim. E sempre
antes da gente clicar, se você botar o mouse em cima, ele vai estar informando aqui se é realmente essa linha que você quer cortar. Então, dá uma olhadinha primeiro antes de clicar, tá bom? Eu vou clicar aqui para fazer a limpeza de todos esses pontos. Finalizei, quero sair do comando, eu vou lá e vou dar ESC. Como é que eu sei que eu não estou mais no comando? Se o seu cursor tiver com esse quadradinho no meio, ou você pode observar também pela caixa de comandos. Toda vez que a gente ativa um comando, ele vai estar com esse comando aqui em negrito. Quando a gente dá ESC, ele fica sem nenhuma informação na caixa de comandos, tá bom? Eu acabei dizendo para vocês que a gente ia utilizar 4 comandos, lembra disso? O quarto comando se chama mline, que é muito engraçado porque praticamente 90% dos usuários do AutoCAD não sabe desse comando. Não sei porquê, mas é incrível. Todos os usuários do AutoCAD que eu conheço e que eu comento desse comando ficam abismados, porque ele é maravilhoso e ele é muito pouco dito, né? Tanto nos minicursos, nos cursos presenciais, nos cursos online. O comando mline é o ml enter. Esse comando ele vai criar para mim essas duas linhas conjuntas, então eu não vou precisar dar o meu offset. A única coisa, quer dizer, duas coisas que eu preciso analisar antes de iniciar o meu mline é se a minha escala está com a dimensão que eu quero. Essa escala, ela está aqui como 1 metro, tá vendo? Essa escala é a informação da distância de uma linha para outra. Eu estou fazendo uma parede, eu quero uma distância de 15 centímetros e não de 1 metro. Então, eu venho aqui e vou alterar. Vou clicar na opção da escala, vou digitar ponto 15, dar Enter, e aí ele vai estar com um distanciamento de uma linha para outra de 15 centímetros. Ele vai estar solicitando que eu informe o meu primeiro ponto. E eu vou fazer da mesma maneira, vou clicar aqui em qualquer lugar. Mas eu tenho que observar que, quando eu clicar ele, eu tenho duas opções para ser feitas aqui pelo meu mline. Se eu fizer ele no sentido horário, né? Se eu fizer ele no sentido horário, eu vou estar tendo o meu offset para a parte de dentro do meu projeto. Se eu fizer o meu offset, a minha linha do mline, no sentido anti-horário, o meu offset ele vai estar para fora. Então, vocês vão observar só esses detalhes, tá bom? Como eu quero o meu offset para dentro, eu vou estar fazendo ele na função horária. Então, eu vou estar jogando ele para cá e vou estar colocando as informações. Você viu que, diferente dos outros, eu comecei pelo fundo e não pela frente. Então, tem aqui 5,50 metros, 5, 5,50, 5. Finalizei, vou dar ESC. Além dele criar o meu offset, né? Ele basicamente vira um grupo. Se eu clicar aqui nele, você vai ver que ele vai estar todo junto, unido. E se eu for utilizar qualquer outro comando aqui, por exemplo, o trim, para poder cortar essa parte aqui de cima, fazer esse recorte, eu não vou conseguir, porque ele está em grupo. Eu vou precisar separar ele para poder conseguir fazer qualquer outro tipo de alteração. Qualquer linha que você tiver, seja polilinha ou seja um grupo, para poder separar, você vai utilizar o X Enter. A melhor opção é que você selecione primeiro o objeto. Então, seleciona o objeto, clique em cima dele ou pressiona o clique e puxa, e você vai dar o comando de X Enter. Ele vai estar separando para você, ou seja, explodindo. Aí sim, eu vou conseguir dar o meu comando de trim para poder fazer o recorte dessa pontinha aqui. Beleza. Tenho aqui 4 retângulos, utilizados de formas diferentes e com comandos diferentes. E vocês vão escolher qual é a melhor opção para que você inicie o seu projeto e que você se sinta confortável. Não existe uma regra, cada um se adapta de uma maneira. Adorei linha, ou detestei. Eu prefiro iniciar com polilinha, ou prefiro iniciar com mline, com rec. Isso vai ficar ao seu critério. O que você se sentir confortável, o que você achar mais fácil, o que você tiver mais prática, você pode iniciar.
Vamos lá. Já mostrei para vocês os comandos iniciais, os principais e os mais utilizados. Você vai apagar aqui os retângulos, vai deixar somente um para que a gente continue a desenvolver a releitura do nosso projeto. Eu vou deixar aqui o que a gente fez com polilinha, tá? Bora lá. O comando que eu fiz com polilinha é um comando de linha conjunta. Ele é maravilhoso, inclusive para você utilizar um offset, nesse caso aqui. Mas em alguns casos a gente vai precisar separar ele para poder desenvolver o nosso projeto. Observa lá no projeto que a gente tem um banheiro e tem uma parede que delimita aí entre o espaço da área da sala e da cozinha com o espaço do quarto. Eu vou precisar utilizar o meu offset, que é a maneira mais prática para a gente poder desenvolver aqui e colocar essas paredes no lugar certo. Se eu utilizar o meu offset do jeito que está aqui, com a minha polilinha conjunta, eu não vou conseguir, né? Por exemplo, esse meu banheiro, ele tem 1,50 m de largura. Então, eu quero dar um offset dessa linha para cá, de 1,50 m. E dei o meu offset de 1,50 m, ele não vai estar vindo só essa linha. Ele vai estar vindo todas as linhas conjuntas. E nesse caso aqui, eu não quero que venha linhas separadas. Então, eu posso vir aqui, selecionar o meu retângulo e dar o comando X-Enter, que é o Explode, para ele poder separar essas linhas para mim. E aí sim, eu consegui desenvolver o meu projeto da melhor forma. Lembrando que se eu quiser apagar qualquer objeto ou linha, é só eu selecionar ela e dar o delete normal no seu teclado, ou você pode dar o E-Enter, que é o comando do Erase, que é apagar, tá bom? E para voltar, Ctrl Z. Eu vou começar a dividir com aquele banheiro que a gente tem lá no nosso projetinho em PDF, tá? Que é onde eu tenho mais informações e aí fica mais fácil de eu dividir as outras coisas. A informação que eu tenho é que ele tem 1,50 m de largura e 2,20 m de comprimento. O melhor comando para a gente poder utilizar para fazer essa divisão é o offset, né? Ele vai copiar a linha do limite que a gente já tem lá criado para a distância que eu quero definir. Então, eu vou criar um offset aqui de 1,50 m, dessa linha lateral para cá, porque é largura. O offset, ele não entende se você der uma outra medida no mesmo comando. Então, para eu dar uma outra medida, eu vou precisar da ESC para sair do comando, entrar de novo, e aí sim eu vou dar uma próxima medida. No meu caso aqui é 2,20 m, que é o meu comprimento. Pronto, maravilha. Fiz o limite aqui do meu banheiro, e esse banheiro, essa linha de limite que eu estou representando, é uma parede. Então, eu venho aqui e dou offset de ponto 15. Para fora, tá? Para fora, porque esse 2,20 por 1,5 é da parte de dentro do banheiro. Beleza. Aí, agora, a gente vai começar a dividir o nosso quebra-cabeça. Bom, eu tenho aqui o meu banheiro definido e, consequentemente, a parede que divide o meu quarto da minha sala também definida, que é no mesmo alinhamento do banheiro. Então, a gente vai utilizar o Enter, que é o trim, para poder cortar as linhas que estão passando, ou aquelas linhas que não existem. Vou limpar o meu projeto aqui. E vou deixar essa minha linha aqui, essa minha parede com um comprimento total, porque eu estou representando já aqui, aproveitando o gancho e representando aqui a parede do meu quarto. Tem um vãozinho entre a minha sala e cozinha para o meu quarto, que não está identificado aí no projeto, esqueci de colocar, mas ele é na dimensão de 1 metro. Se você pegar no escalímetro aí, imprimir esse projeto, plotar ele, pegar no escalímetro, você vai ver que tem uma distância aí de 1 metro. Eu posso estar representando essa distância com a própria linha, então eu posso vir aqui, ó, dar um PL ou L-Enter, tanto faz. A parede, ela vai ser definida daqui até aqui, então você pode dar um clique.
Caso você não esteja vendo esse nome perpendicular ou esse Lzinho verdinho aí, é porque os seus snapes eles não estão ativos. O snape ele fica aqui, ó, na barra de ferramentas, aqui na parte inferior. Se ele tiver azul, é porque ele está ativo. Clica nessa setinha lateral para você observar o que está ativo nesse seu snape. A gente acaba utilizando praticamente todos os pontos da linha, então pode deixar todos os pontos ativos, tá bom? Para que você tenha esses pontos aí, essas verificações desses pontos. Se não quiser ativar todos, você pode ativar somente aquele que a gente está utilizando agora, que é a nossa perpendicular. Achei a minha perpendicular, quer dizer, a minha linha reta, no mesmo sentido, vou dar um clique. Eu tenho aqui 1 metro de largura, então eu posso digitar aqui, ó, um enter, e aí eu vou fechar lá na parte superior. Lembra do comando trim? Ele não é cortar, então eu venho aqui com TR, Enter, e passo a minha seleção aqui para cortar nesse 1 metro. Amanda, como é que você conseguiu passar a seleção de forma retangular? Na hora que eu clico, ele só vem assim, ó, em geometria. É simples. Se você pressionar o clique e arrastar, ele vai na geometria que você arrastar. Se você dar um clique, soltar e arrastar, ele vai na direção retangular de onde você quer selecionar, tá bom? A diferença é essa. Então, vou dar o meu TRT Enter, vou clicar e arrastar para ele já selecionar as linhas todas, tá bom? Dá um clique de novo para confirmar. Dá um ESC aqui, vou dar 2 cliques na bolinha do mouse, para ele poder centralizar tudo que eu criei aí na minha área de trabalho. E eu já estou aí com toda a parte de alvenaria pronta do meu projeto. E aí, o que achou da nossa aula? Gostou? Se gostou, compartilha nos seus stories, marque seus amigos aqui no comentário, envia para eles via direct. E por falar em comentário, qualquer dúvida é só enviar aqui que eu vou estar respondendo todo mundo, tá bom? Beijo, se cuidem, se puder, fique em casa e até a próxima aula.